Fala aí pessoal, beleza? Então, dando continuidade aí ao resumão Pica Master das Galáxias, nessa videoaula a gente vai ver aí um resumo rápido das leis de Newton, tá? Para o vídeo não ficar muito extenso, beleza? Claro que essa videoaula não tem como ela substituir uma aula inteira, né? Por isso que eu vou fazer o mais breve possível, só lembrando de alguns tópicos, tá certo? Então, leis de Newton. Primeira coisa que a gente tem que lembrar é que nós temos aí grandezas físicas, né? As grandezas físicas são tudo aquilo que pode ser medido, né? Como comprimento, temperatura, calor, né? E etc. Certo? Dentro das grandezas físicas nós temos dois tipos, né? Nós temos aí as escalares, certo? Que elas se caracterizam apenas com um módulo, certo? Ou seja, um número, né? Com a unidade. Por exemplo, nós temos as grandezas escalares aí como tempo, massa, temperatura, né? São grandezas escalares, né? A própria informação, o próprio módulo, o número com unidade, ela já te dá a informação completa, né? E nós temos aí as grandezas vetoriais, certo? Só que nas grandezas vetoriais, né, você precisa do módulo, que é o valor numérico, né? Você precisa de uma direção, né, que é horizontal, vertical, diagonal, e você precisa de um sentido, né, que seria esquerda, direita, para frente, para trás, para cima ou para baixo, certo? Então a principal diferença entre as grandezas escalares vetoriais é essa, né? As escalares, apenas com o módulo você já consegue obter a informação completa, e as grandezas vetoriais elas exigem que você tenha além do módulo a direção e o sentido, tá certo? Então nós temos aqui uma lista das principais grandezas vetoriais, tá? Nós temos aqui a força, uma grandeza vetorial, a aceleração, a velocidade, o deslocamento, certo? Aí nós temos aqui o impulso, a quantidade de movimento, os campos, campo gravitacional, campo elétrico e campo magnético, né? E por último nós temos aí o torque, tá certo? Essas são as grandezas vetoriais, tá? As escalares, ó, eu vou escrever aqui que eu não escrevi. Então nós temos aí, por exemplo, ó, o tempo, certo? Massa, não é a massa de comer, tá? É a massa física, a grandeza física. E vamos botar aqui, ó, temperatura. Temperatura, beleza? Tranquilo? Essas informações são importantes, né? Por quê? Porque nas leis de Newton a gente vai tratar de algumas grandezas, começar a tratar de algumas grandezas vetoriais, tá certo? Nas leis de Newton, né? A primeira lei de todas elas é a lei da inércia, tá certo? O que é a lei da inércia? A lei da inércia é a tendência que todo corpo possui em permanecer ou em repouso, certo? Ou em movimento retilíneo uniforme, tá certo? No caso aí do repouso, nós temos aí no repouso do movimento retilíneo, né? Isso considerando um referencial inercial, tá? Certo? Considerando o referencial inicial, o corpo ele tem a tendência em permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, certo? Porque lembra que eu falei para vocês? Você depende de um referencial para afirmar se um corpo está em repouso ou em movimento retilíneo, né? Então, todo corpo vai ter a tendência em permanecer em repouso, ou seja, aceleração igual a zero, ou em movimento retilíneo uniforme. Por que retilíneo uniforme? Por que uniforme? Porque a aceleração também será igual a zero, certo? Lembra lá da cinemática? Né? No movimento uniforme a aceleração é nula, tá certo? Então o corpo pode estar em repouso, né, paradinho, ou se ele estiver em movimento, ele tem que ser necessariamente um movimento uniforme, tá certo? A aceleração nula ela vai ter como pré-requisito que as forças resultantes sejam nulas também, tá? Então com aceleração nula, isso nos diz que você tem um referencial também não acelerado, tá certo? Beleza, pessoal? Então essa aí é a primeira lei, que é a lei da inércia, tá certo? Então, ó, segunda lei de Newton. Segunda lei de Newton, ela é o princípio fundamental da dinâmica. Sempre que houver força resultante, haverá aceleração, tá certo? Então, ó, quando não houver força resultante, que é o que a gente viu aqui em cima, isso significa que ou o corpo está em repouso, ou o corpo está em movimento uniforme com aceleração nula. Caso haja uma força resultante, haverá necessariamente uma aceleração, tá certo? Então, ó, as unidades
para essa equação, a equação, uma das mais famosas, né, da física, que é uma das, eu costumo dizer que é uma das poucas que você sai da escola lembrando dela, né? Então a unidade da aceleração aí, ó, lembrando da cinemática, ó, metros por segundo ao quadrado, certo? A unidade da massa vai ser em quilogramas, tá certo? E a unidade da força, ela vai ser dada em newtons, certo? Vai ser dada em newton, beleza? Então, ó, por conta disso, a gente diz o seguinte, que 1 newton é equivalente a você acelerar 1 quilograma a 1 metro por segundo ao quadrado, certo? Para você acelerar uma massa de 1 quilograma a 1 metro por segundo ao quadrado, você faz uma força de 1 newton, tá certo? Tá beleza? Vale lembrar também, ó, que essa equação aqui, ela permite que você faça derivações, né? Então, uma maneira de você calcular a aceleração, quando você tem a força, é você pegar aqui, ó, a força e dividir pela massa do corpo, certo? Você vai ter aí o cálculo da aceleração. E você pode calcular a massa de um corpo também, que está em movimento, né? Com base nessa força aplicada dividido pela aceleração do corpo. Tá certo? Beleza, senhores? Ok. Então, essa segunda lei de Newton, tá? Sempre que houver força resultante, haverá uma aceleração. Tá certo? Por último, nós temos aí, ó, a terceira lei de Newton, também famosa, né? A lei da ação e reação, certo? As principais características, né? Vamos ver aqui, ó. Com base nesse desenho, você tem um bonequinho que é um corpo A empurrando um bloco, né, que é um corpo B, tá? Então, ó, o bonequinho ele faz uma força que a gente está chamando aqui de força AB, e essa força ela estará no mesmo sentido, na mesma direção. Ela terá uma força feita pelo bloco na mesma direção, porém em sentido oposto, né? Então você tem aqui a força que o corpo A faz em B, e você tem aqui no sentido oposto a força que o corpo B faz em A, certo? Então as principais características, que essa força ela terá o mesmo módulo, certo? Então a intensidade da força será o mesmo, né? O número, né, da força feita será a mesma, ela terá a mesma direção. Então você percebe, ó, que as duas direções, né, a direção aqui é qual que é? A direção horizontal, né? Entretanto, terá sentidos opostos, né? Ou seja, uma força está para a direita, a outra força está para a esquerda, né? E essas forças elas nunca vão se anular, tá? Por quê? Porque elas estão em corpos diferentes, beleza? Tranquilo, pessoal? Então, perguntas, dúvidas, curiosidades, você deixa aí nos comentários, tá? Lembrando que essa aula é um resumo, certo? Só para você relembrar aí das aulas presenciais, né? Se você tiver alguma dúvida, você deixa aí nos seus comentários, tá bom? Então, muito obrigado pela atenção, obrigado pela paciência, obrigado por serem essas pessoas maravilhosas e tchau!